Depois que a Polícia Federal encontrou uma minuta referente aos atos antidemocráticos na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deu algumas declarações dizendo que propostas semelhantes passaram no entorno do ex-chefe do Estado, Jair Bolsonaro. Em entrevista ao Prós e Contras aqui da Jovem Pan, Costa Neto esclareceu e afirmou que ele mesmo também chegou a receber sugestões de como impedir a posse de Lula, mas que não levou adiante. Vamos ouvir. Sempre chegavam documentos para mim e pedidos pessoais para mim. Após o segundo turno, cidadão me cercava e me perguntava: vocês vão deixar o Lula assumir? Eu falava: o pessoal está vendo, tal, estamos vendo, tal. Aí chegou algumas vezes, uma advogada, por exemplo, me entregou um documento no aeroporto, falou: deputado, eu sou advogado, eu queria que o senhor lesse esse documento depois. Aí era uma proposta para ela, eu estava chegando de viagem, usando um 142, uma proposta para não impedir a posse do Lula. Isso era normal, mandavam para o partido, mandavam para todo lugar. Fora o pessoal que me cobrava pessoalmente, que era muito maior. Os que me cobravam pessoalmente, quer dizer, era a intenção desse povo, eles tinham esperança que o Bolsonaro não deixasse o Lula assumir. Mas isso não tinha maneira de fazer se não fosse através de um ato ilegal. Então, por isso que o Bolsonaro não fez. Quer dizer, então... eu tinha o cuidado de, sempre quando eu via um documento desse, de triturar, de não guardar, e tocamos a vida para frente. Ainda sobre suas recentes falas, Costa Neto chegou a dizer que se Bolsonaro não for candidato à presidência nas próximas eleições de 2026, pode ser que Michele Bolsonaro se candidate. Abro aspas. Se Bolsonaro não for candidato, nós temos a Michele. No lançamento do Bolsonaro no Maracanã, ela se revelou. Se for candidato, será fortíssimo. Se ele não for, será mais forte ainda, porque esse movimento de direita veio para ficar, fecho aspas. Questionado sobre o assunto, Costa Neto afirmou que o partido irá acertar a entrada de Michele Bolsonaro no PL Mulher e detalhou a posição de Bolsonaro no partido. Roda sonora. A da Michele Bolsonaro vai se presidir o PL Mulher, fazer um trabalho para trazer mulheres para o partido, para fazer palestras, que ela se mostrou muito competente para isso. Do Bolsonaro será fazer a mesma coisa também, a parte política. Você não tenha dúvida que ele será convidado para debates, você não tenha dúvida que ele vai influenciar muito a nossa bancada e ajudar a gente. Nós temos que fazer uma oposição ao Lula, não, ao governo federal, não é ao governo federal, uma oposição de marcar corpo a corpo as atitudes do governo federal. O que for de interesse público, estaremos juntos. O que não for, nós estaremos sempre contrários. E o Bolsonaro vai nos ajudar muito nisso. Por quê? Porque nós temos um pessoal muito de direita, de extrema direita, que é um pessoal mais difícil da gente se entender. Eu me entendo bem com eles, mas eles precisam se entender bem com os líderes, com os presidentes de comissão. Câmara é diferente. Então, nós estamos aí na luta para tentar fazer o que for de melhor para o partido e para os nossos deputados. Negão, bom, ele simplesmente deu uma declaração para acalmar o pessoal de direita, falando que a direita ainda está muito forte e colocando a Michele Bolsonaro no cenário político aí, talvez para as próximas eleições de 2026. Foi mais ou menos isso, né? Fora aquela fala dele lá falando que muitos advogados entregaram papéis para ele sobre um 4-2. Hoje no meu programa, no meu canal, um inscrito mandou uma mensagem com uma frase muito legal que é: o Valdemar da Costa Neto parece a Chiquinha do Chaves defendendo o seu Madruga, né, que defende batendo, que é praticamente isso que ele fez, né? Ele tentou defender o Bolsonaro batendo, não, porque eu recebi muitos papéis, o presidente recebia isso toda hora, e a gente está falando da minuta Quanto a Michele, eu penso da seguinte forma, ele tinha dado uma entrevista de manhã para a CNN, aí ele até reforça não, mas ele
resolve, vamos dizer assim, o que ele tinha dito mais cedo, né? Ele reitera o que ele tinha dito mais cedo, que é sobre... Deu a entender que seria a Michelle como candidata a presidente. Eu, pessoalmente, não acho isso legal. Não acho legal ficar fazendo esse tipo de colocação. A Michelle nunca participou da política, certo? Então, eu acho que deveria começar num cargo mais baixo. Até achei legal essa entrevista que ele deu por prós e contras, até falando assim, ela poderia presidir o PL Mulher. Show! Porque assim ela estaria aprendendo já de dentro o que é política. E ela teria 4 anos para poder entender, para poder saber. Muita gente até ficou brava comigo no meu programa quando eu disse, pô, então, negão, talvez senadora, minha esposa mesmo, ela acha que ela podia ser legal como senadora. Eu falei, gente, o fato dela falar bem não significa que ela seria uma boa senadora, justamente pelo fato de que ela não tá na política. Não é porque o Bolsonaro tá, os filhos do Bolsonaro estão. A minha mãe foi cabeleireira a vida inteira. Eu cresci dentro de um salão de cabeleireiro, nem por isso eu sei alisar um cabelo. Entendeu? E eu tava ali, vendo minha mãe alisando o cabelo das freguesas dela. Eu acho que isso tem que ser levado mais a sério. Essa segunda fala dele, para mim, é perfeita. Quando ele diz assim, não, a gente queria dar para ela a presidência do PL Mulher, para que ela pudesse atrair mais mulheres, ela teria mais responsabilidades, ela estaria mais próxima dos políticos, e ela tem 4 anos. 4 anos para ela poder entender o que faz um deputado federal, 4 anos para ela entender o que faz um senador, e assim por diante. Eu vou também... O Felipe, o Negão foi claro aqui, né, na declaração dele, e eu acho que reflete o pensamento de todo mundo quando diz que não é porque a mãe dele foi cabeleireira que ele sabe alisar um cabelo, não é porque ela é mulher do Bolsonaro que ela está pronta ou indo para ser presidente da República. O que você acha disso, Felipe? Bom, eu primeiro queria fazer um comentário sobre a primeira parte da declaração. Ok, a primeira parte, sobre os advogados entregarem alguns documentos, sobre a minuta que foi entregue. Eu achei genial. Eu achei a parte genial da fala do Valdemar da Costa Neto, essa ideia de que eles recebiam muitas minutas relacionadas a atos antidemocráticos, né? Isso faz com que, caso haja busca e apreensão no PL, ou busca e apreensão na casa do Jair Bolsonaro e acha algum documento nesse sentido, vai perder um pouco a força, porque o Valdemar Costa Neto falou que queria receber isso toda hora, documento dessa forma, e ajuda na defesa do Anderson Torres também. Né? Então, ou seja, eu vi primeiro essa manifestação do Valdemar da Costa Neto de uma forma muito interessante. Né? O Valdemar da Costa Neto está ajudando já a defesa e antecipando já a defesa do presidente, a defesa do partido PL, caso haja alguma busca e apreensão na sede do partido, na casa de correligionários, e achem minutas dessa forma. Porque foi essa minuta que gerou a prisão do Anderson Torres. Né? Então, ou seja, o Valdemar da Costa Neto relativiza, né, essas minutas de uma forma muito genial. Agora, o segundo ponto da fala do Valdemar da Costa Neto, que eu queria criticar, não é a arrogância, né, que o PL tem em já antecipar 2026. Né? Eu acho uma arrogância, uma empáfia assim, absurda. Né? O PL não necessariamente vai ser um partido fortalecido na próxima janela de transferência partidária. A tendência do PL é esvaziar um pouco a importância dele. A tendência é vários correligionários do PL migrar para partido de centro-direita, com o PSD, que é da base de governo do Lula, não é? Então o PL com certeza vai diminuir essa importância, essa força, essa votação que ele teve muito por conta do Bolsonaro, não é? Acho que a direita tem que começar a discutir uma solução fora do bolsonarismo. Isso coloca, na minha opinião, se a direita quiser crescer e quiser pautar o debate de política no Brasil, ela tem que se livrar do bolsonarismo e do Bolsonaro. Então, falar que a Michelle Bolsonaro poderia ser a candidata do partido e o Bolsonaro poderia ser candidato ao partido à eleição de 2026, ele tira essa força que a direita poderia ter, não é? E eu vejo, isso que eu acho interessante, eu vejo que em 2026 talvez a gente tenha uma disputa entre a Janja, primeira-dama, contra a Michelle Bolsonaro. Pelo visto, essa polarização pode gerar esse absurdo, né? Que é 2 pessoas totalmente fora da política disputar o cargo de presidente do Brasil. Será que a Marcela Temer vai ficar no centrão, hein? Não, eu não sei quem foi que falou aqui no começo, não sei se foi o Negão, se foi o Felipe, eu não sei quem falou, e nós estávamos conversando antes de começar o programa. Falou, cara, talvez não me estranha nada se nas próximas eleições nós tivermos Janja
contra a Michele. Foi isso. Eu achei incrível. Bom, Carol Corimbaba, sua vez de falar sobre... Vamos por blocos primeiro, tá? Vamos por blocos. Essa minuta, mesmo não sendo da autoria dele, mantém ele preso? Porque o que o Felipe falou aqui agora faz todo sentido. O Valdemar Costa Neto foi falando que ele recebia minutas, ele recebia documentos de advogados. Só o fato dele estar armazenando isso dentro da casa dele e numa busca de apreensão, mesmo ele não sendo o autor daquilo, pode manter ele preso? É uma situação bem complexa que você tem que ver nos detalhes jurídicos. Eu acho que não é... Só um minuto. Pergunta que já fica pro Capês. Exatamente. Já fica esperto aí. Minimamente não é adequado pela posição que ele tem, né? E me preocupa muito também, eu concordo 100% aqui com o Felipe, que o Valdemar tentou amenizar essa história de minutas que vão contra o processo democrático, e me preocupa porque isso não tem que ser algo normal, né? Um governo não tem que incitar. Eu deixo muito claro aqui, eu sou de direita, no segundo turno fiz campanha para a direita, mas o que o governo Bolsonaro, infelizmente, ele incitou esse tipo de energia que vem para ele, né? Ele, em nenhum momento ele falou, vamos parar com essa lenga-lenga aí de derrubar governo, as eleições são essas, a gente tem que respeitar. Não houve isso, claro, né? A gente sabe que houve um silêncio ali que acaba inflamando mais do que se ele falasse alguma coisa. Então me preocupa muito. Mas não abrir a caixa de Pandora, que era a caixa ali do código-fonte, incitou mais ainda do que o silêncio do próprio Jair Bolsonaro. Sem dúvida. Mas a importância que o político tem do que ele fala e do que ele representa, eu não acho isso nada bom, não tem que ser normal. Alguém, líderes, presidentes de partidos, ficarem recebendo, principalmente de advogados, ele aí quer demonizar quase a classe, o que não é legal também, receber de advogados em citações como essa. E agora, falando um pouco da Michele, ela está no direito dela, tá? O que o Negão falou aqui, eu acho que eu discordo um pouco. Eu entendo que é interessante termos pessoas... Por favor, nesse exato momento da sua tarde de sábado, você está comendo uma feijoada pesada e assistindo Linha de Frente. Eis que há o primeiro debate dessa tarde. Entre Carol Corimbaba e Negão. Você escolheu o adversário errado nessa tarde, mas tudo bem. Não. Divida a tela pra mim, produção. Isso, eu gosto disso, ó. É o sangue que o povo quer ver. É isso que o povo quer ver. Eu vou te falar que a gente é pequenininha, mas a gente dá conta, viu? Ai, Negão, te chamou pro pau, hein, velho? Vai sair na porrada agora. Não, é porque ela tem o direito dela. Eles estão construindo, né? Eles estão jogando essa narrativa pra ver se cola, pra ver se funciona. Porque a Michele Bolsonaro representa o quê? Representa a direita extrema. E eu sou completamente contra os extremos, mas eles têm que existir, né? Tá dentro da democracia. Ela representa uma direita extrema, mas um olhar mais ponderado, mais amoroso. Ela fez um bom trabalho aí com as minorias, fez sim. Não gostava da forma que ela tocava a questão religiosa, ela tornou quase ali um culto ali em Brasília, né? Isso eu não gosto, eu acho que tem que ser muito bem dividido, né? Política da religião. Mas ela tá ali no seu direito. Se a Janja quiser se candidatar, tá no seu direito. Se a recatada Temer também quiser se candidatar, todo mundo está no seu direito, mesmo que não tenha uma vida política. Então faz parte, mas tem os seus prós e contras, né? Aqui. Só pegando uma carona rapidamente, Negão, que eu preciso colocar o Capês aí, aí a gente abre na discussão, tá? Mas só fazendo um ponto aqui, uma observação, na verdade, né? Nós tivemos a Michele Bolsonaro, que pouco, talvez ela pareceu menos do que a Janja nesses 28 dias de janeiro. Ok? Eu ainda assim prefiro ela fazendo os cultos na casa dela do que ela aparecendo ao lado do presidente, querendo aparecer muito mais do que o presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, há um ponto muito favorável entre ela estar fazendo os cultos ali. Não falo isso só porque eu sou um cristão, mas é porque eu ainda prefiro uma primeira-dama cuidando de outros assuntos e deixando que o presidente faça o trabalho do executivo. O que não é isso que a gente está vendo nesses primeiros 28 dias entre Lula e Janja. Eu concordo com você. Sim. Eu acho que também tá um absurdo a forma que a Janja está se intrometendo. Em todo momento ela está ali fazendo parte. Eu não acho que é papel dela, eu não concordo. O meu ponto sobre o culto, eu também eu sou católico, sou cristã, mas eu acho que acabou misturando muito e tornou quase uma bandeira acima de outras, entendeu? Então me preocupa essa mistura da religião com a política, até do militarismo com a política também, que não é da sua natureza. Extremismo em todos os sentidos não faz sentido, Exatamente. né? Bom, Capês, eu fiz uma pergunta para Carol,
você já quase pulou na cadeira, tipo, por que não perguntou para mim? Não. Por que você não perguntou para mim? Eu passo a pergunta para você, então. Esse documento, estando em posse lá do Anderson Torres, mesmo não sendo ele o autor desse documento, declara para ele uma prisão. É a mesma coisa que falar assim, ó, Capês, segura aqui, ó. Doutor, esse documento aqui é pra gente derrubar lá aquela empresa lá e tal. Você pegando esse documento e levando para casa, você já é como se fosse... Eu não sei qual que é o termo jurídico aqui, posso cometer uma gafe, mas é um crime de receptação? Não, né? Não é receptação. Não, porque não roubou e não ficou em casa. É exatamente isso. Que nome a gente dá para isso, Capês? Olha, em primeiro lugar, você fez muito bem de perguntar para a Carol, ela respondeu muito bem, viu? Agora, com relação à sua pergunta para mim, especificamente, eu como professor de Direito Penal e Processo Penal, desculpa, Alessandro, há mais de 30 anos, a carteirada no tempo. Só o meu livro Curso de Processo Penal, já passou da 30ª edição. Né? Você deveria trazer pra gente. Eu vou trazer aqui, vou presentear vocês. Eu acho que o mínimo, né? Alô, minha produção. São 2 best-sellers, o curso de processo penal e o curso de penal. Todo me mundo permita aí. fazer Se não trouxer o livro, não traz mais, por favor. Um merchan aqui, fazer um merchanzinho rápido aqui, né? Não há aluno que tenha passado ao OAB concurso que não tenha estudado por ele. Então, mas eu acho o seguinte, o direito está muito estranho. O direito está muito interpretativo, a gente não sabe mais o que escrever, o que ensinar, porque nós estamos criando códigos de processo penal específicos de acordo com situações. Veja, em termos de prova, a estratégia aí não sei se foi uma estratégia ou se é verdade, mas foi uma boa estratégia de defesa. Se foi verdade, ótimo. Se é uma estratégia de defesa, é uma excelente estratégia de defesa, Alessandro. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, este documento não foi forjado, não foi construído no âmbito nem do governo, nem do partido, nem de nenhum assessor. Esse documento é um documento apócrifo que chegavam às dezenas, toda hora, cada um querendo apresentar uma sugestão, cada um se arvorando no gênio do golpe antidemocrático. Então ele está dizendo o seguinte, não fomos nós que fizemos. Agora, diante disso, independentemente de ser verdade ou ser uma estratégia de defesa, e respondendo à sua pergunta, o encontro de um documento apócrifo numa pilha de documentos que a princípio estariam lá destinados a ser jogados fora ou triturados e mantidos, inclusive, quando já não havia nenhuma mais potencialidade lesiva ou vulnerante, que o governo tinha acabado, por si só, não é prova de nada. No máximo, é um indício. Indício é diferente de prova. Indício é todo fato específico, particular, a partir do qual, mediante um raciocínio dedutivo do geral, do particular para o geral, se chega a alguma conclusão. Pode ser um indício de que aquele documento foi elaborado lá, mas um indício. E somente indícios são insuficientes como prova. Então a gente espera que haja uma apuração séria, não ideológica, não casuística e que não se aproveite do clamor popular para fazer injustiça. Quando fatos provocam clamor popular, há grandes riscos de injustiça. Você vê como exemplo linchamentos. Então, agora, com relação à segunda pauta, que são 2 temas aqui, Rodolfo, rapidamente... Uma pauta e uma subpauta, né? Um linkado no outro, porque foi a fala do Costa Neto. O Costa Neto, assim, ele pode ter todos os defeitos, mas ele tem uma qualidade fundamental para o político. Ele é leal. Ele pode estar uma hora com a esquerda, uma hora com a direita, e isso é lealdade. Mas o time que parâmetro de lealdade você colocou na nossa mesa agora, Capês? O time que ele está... o time que está ganhando sempre. Mas quando ele está, ele vai até o final. E isso na política é importante. Não tenho nada contra ele, mas você colocar na mesa que ele é leal, hora ele está na esquerda, hora ele está na direita, hora ele está no meio, ele está indo... Quando ele fechou com o Lula, ele ficou até o final. Quando ele fechou com o Jair, ele foi até o final. É isso que eu estou querendo dizer. Entendi. E na política... O que ele começa, ele termina. Na política, você ter palavra é muito importante. O que ele começa, ele termina. O pior defeito do político é ser traidor, covarde. Agora, a questão é a seguinte. O país está muito polarizado, dividido. Ou você é de esquerda, ou você é de direita. Quer dizer, ou você adota uma posição radicalmente um contra o outro, em que cada um dos polos se ataca, se ofende, se agride e acirra cada vez mais o abismo dividindo o país,
ou você não tem espaço. Quem tem uma posição moderada, uma posição de centro, pode ser um centro mais tendente à esquerda, pode ser um centro mais tendente à economia liberal, esse não tem vez. Então, e isso é importante que a gente supere essa pauta de radicalismos e comece a debater as ideias. Pode ser que haja algumas ideias defendidas pelo Lula que eu concorde, pode ser outras que eu discorde, mas nós temos que estabelecer o debate, parar de discutir pessoas, de xingar pessoas, de ofender pessoas e começar a discutir pauta. Olha, nesse sentido, eu acho que a Michelle Bolsonaro, só para concluir, meu querido, claro, eu acho que a Michelle Bolsonaro pode ser uma boa candidata. Sim, ela vai ter que se preparar. Nós temos outros players aí, nós temos o Zema, nós temos o Tarcísio, nós temos o próprio governador do Rio Grande do Sul eleito. Então, muita coisa pode acontecer ainda. O importante é que o eleitor tenha opções diferentes de discurso e não apenas duas pautas radicais para decidir. O que me incomoda é essa coisa muito da emoção, entendeu? Então, por exemplo, aparece o Valdemar da Costa Neto, aí ele dá uma declaração, o povo interpreta como, nossa, se o Bolsonaro não vier, legal seria Michelle Bolsonaro. Aí você tem que parar pra pensar, é igual aquela coisa do Danilo Gentili. Aí quando eu falo assim, gente, nada a ver isso daí, o Danilo Gentili... Não foi só ele, Luciano Huck também. Então, Luciano Huck, essas pessoas, não faz sentido, porque para você chegar até lá, você tem que ter uma certa experiência. É a experiência que o Lula tinha, a experiência que o Fernando Henrique tinha, a experiência que o próprio Bolsonaro tinha. Não é só, é uma experiência política, você tem que entender o que acontece lá dentro. A gente tem que parar, ela fez um discurso excelente, é claro que ela fez, a mulher, ela tem o dom da oratória, mas não é só isso, existe todo um arcabouço de coisas que acontecem ao redor de uma pessoa de um político. As pessoas em casa têm que entender que não é fácil você se tornar um político. Eu vou dar aqui um exemplo rápido, só para a gente não se alongar muito. Não é fácil você ser candidato a vereador. Olha só o que eu acabei de falar. Não é fácil você ser candidato a vereador. Antes você tem que se filiar a um partido, antes você tem que ter alguém dentro do partido que te apadrinhe. Você tem um caminho longo só para vereador. Daqui a pouco você vai tentar o quê? Um deputado estadual. E se você fala assim, eu quero ser prefeito. Não existe eu quero ser prefeito. O que existe é, será que o meu partido deixa eu ser prefeito? Será que eu terei apoio só para eu me candidatar? Esquece o eleitor. Por enquanto o eleitor está em segundo plano nessa história. Só para eu me candidatar. Às vezes você vai ser candidato a prefeito, você tem uma boa aceitação pelos eleitores, mas o dono do seu partido fala com o outro dono de outro partido e fala, vamos tirar esse cara que vai ser candidato, a gente vai dar uma secretaria aqui para ele, mas ele vai apoiar o nosso partido. Ou seja, a gente não vive num mundo onde alguém levanta a mão e diz eu vou ser alguma coisa. Existe todo um caminho entre isso. E eu acho que as pessoas comuns, está na hora delas aprenderem isso. Está na hora de parar de votar em Big Brother, está na hora de parar de votar no cara que é só porque ele é influencer. Legal ele ser influencer. Pede para ele a prova de que ele entende o que está acontecendo no processo eleitoral, que ele entende qual vai ser o trabalho dele. Pessoas pegam essas pessoas como herói, né, Negão? Isso, então, isso tem que acabar. Por isso que eu falei assim, gente, eu não gosto dessa coisa de, a Michelle vai ser isso, a Michelle vai ser aquilo. Não, o que o Valdemar da Costa Neto fez depois, falando assim, não, eu vou dar a presidência do PL para ela, do PL mulher para ela, isso é só alegria. Porque ela vai estar próxima de tudo que está acontecendo ali. Só dela estar administrando um partido já vai dar para ela a administração de outras coisas. Porque senão a gente tem tantas pessoas aí no Congresso que a gente olha e se pergunta assim, cara, quem é você? Porque a pessoa realmente não lembra. Tem tantos personagens que a gente tem no Congresso hoje que você olha e você fala, cara, eu nem sabia que você era deputado, eu não sabia que você era senador. Senador é um dos... a gente tem, às vezes, a mania de olhar as coisas como o presidente manda tudo. Não, quem manda nesse país aqui é deputado federal, senador e judiciário. Perfeito. O presidente não tá... Se tem uma coisa que o Bolsonaro provou por A mais B, é que quem tá mandando mesmo é deputado federal, senador e judiciário. Negão, mas experiência também não quer dizer tudo. Seria ótimo esse mundo maravilhoso que você falou. Se fossem pessoas competentes, se houvesse, sei lá,
um processo seletivo, alguma coisa do tipo, que o povo tivesse acesso e visse realmente a competência daquele... Tem no Partido Novo o processo seletivo, mas também que não limita, né? Limitem muito. Eu vou na linha da Carol, eu vou concordar com a Carol aqui. Felipe, o Felipe tá tentando levantar a mão aqui, faz alguns minutos. Depois, eu então, preciso vou conseguir a respeitar palavra o para Felipe. ele, por favor. Obrigado. Não, só 2 considerações rápidas, Capês. Primeiro é o seguinte, primeiro que eu nunca engoli essa tese da polarização. Né? Se pegar o resultado das eleições, 50 milhões votaram no Bolsonaro, 50 milhões votaram no Lula e 50 milhões, se abstiveram, votaram no Lula branco. Ou seja, a canalização da polarização, né, tá com Lula e Bolsonaro, né? Mas tem uma massa grande de 1/3 de pessoas que não votou em ninguém. Tá órfão de projeto, não é? E aí, o que o Negão colocou aqui, eu vou tentar colocar o que eu acho, o que ele colocou aqui que é importante, né? É um absurdo, se for ver do ponto de vista lógico, o presidente de um partido já escolher quem vai ser o presidente pelo partido. Essa classificação, né, partidária é um absurdo por si só. Né? A gente tem que começar a discutir estruturas partidárias de formas claras e decentes. Né? Como a gente democratiza o partido político, como a gente democratiza as pessoas a participarem de partido político, porque não há democracia sem partido político. E essa discussão, ela passa por um projeto grande de governo e de Estado. Né? A época que o Brasil teve partidos políticos fortes foi na época que tinha um projeto de governo e de Estado forte, a época de 45 até 64, né? Que toda discussão e crescimento partidário veio da discussão do novo desenvolvimentismo do Vargas. Né? Aí surgiu o UDN, surgiu o PTB, né? Partidos fortes. Então não tem como a gente discutir partido forte sem ter projeto de Estado, projeto de governo forte. Então a gente tem que começar a lutar para discutir projeto e discutir instituições e o rumo de país que nós queremos. Capês, meu amigo, vamos lá. Não, eu acho o seguinte, eu quero discordar um pouquinho do... De quem? Do Felipe. Coloca na tela pra mim, por favor, o segundo round, o segundo embate dessa tarde de sábado. Quero discordar do Felipe. É vou levar isso, 30 um direito segundos. e um esquerda, por favor, Vou levar 30 produção. segundos para discordar. A maior prova que o país está polarizado é que desde 2018, em 2 eleições, só existem 2 candidatos. O Lula, diretamente ou representado, e o Jair Bolsonaro. Experimenta disputar uma eleição para deputado federal sem ter na cabeça da presidência o Lula ou sem ter na cabeça da presidência o Bolsonaro. Sabe o que vai acontecer? Teus votos vão derreter. Eu sei o que eu estou te falando. Então o país está realmente polarizado. E aí, eu quero concordar com a Carol, discordar do Felipe, concordar com a Carol. Que isso, Capês. Obrigada, Capês. No seguinte sentido, e discordar também do Negão. Que isso, da nossa cara. bancada daqui. Então, assim, para um político, presidente, não é necessariamente imprescindível o preparo técnico para decidir os assuntos. Não, nem faculdade, nem segundo idioma, é o que a gente está vendo aqui, fica tranquilo. Pois eu vou te falar uma coisa, o mais importante é a capacidade de liderança. Esse é o mais importante. Capacidade de orientar, de subir e olhar um pouco adiante e dizer, vamos naquele caminho e orientar. Dado o caminho, dada a direção, toda a equipe técnica, se souber escolher, vai levar adiante. Se não fosse assim, cargo de presidente e governador seria concurso público. Eu posso fazer uma conclusão em 20 segundos? Ó, 20 Pode, vamos lá. hein? É só um ponto que eu quero deixar bem claro. Eu falei do Partido Novo porque ele representa muito essa questão de fazer um processo seletivo. Eu participei do processo seletivo do Partido Novo em 2018. Resultou em uma bela bancada de deputados federais e deputados estaduais. Então, ajuda muito. E seria ótimo um mundo assim. Só que o nosso sistema permite que todos se candidatem. E isso é ótimo também, porque muita gente não tem acesso a um Partido Novo, a fazer processo seletivo. Então, tem que ser aberto a todo mundo. Mas, é claro, quanto melhor a pessoa, melhor.